Grandioso Deus, poderoso Pai, Tu que és o Alfa, o início, o princípio, o fim, Tu és tudo para nós. Nós estamos aqui diante da Tua presença para honrar e glorificar Teu santo e grandioso nome. Te pedimos, Senhor Deus, perdão pelos nossos pecados. Nos lave no sangue de Jesus Cristo e que o Espírito Santo seja derramado em porção dobrada sobre nós. Venha ser com o Roberto, Senhor, este homem de Deus que está aqui na Tua presença, consagrando a sua vida a Ti e também nos ajudando a trilhar esse caminho da santificação. Que ele possa ser imbuído pelo Espírito Santo mais uma vez. Que eu venha abençoá-lo em todos os âmbitos da sua vida, juntamente com todos os seus familiares, seus amigos, vizinhos, circunvizinhos, os irmãos de igreja, que todos possam cooperar com esse ministério dele. Venha ser com o nosso ministério da sala da consagração também, Pai. Que eu possa suprir, conceder todos os recursos necessários para que essa obra possa continuar aqui e que possamos alcançar a eternidade. Tudo que fizemos, tudo que fazemos aqui ou fizermos é muito pouco diante do que o céu fez, faz e fará por nós. Nos ajude, abre a nossa mente, nos dê discernimento, entendimento e sabedoria dos altos céus, e que o inimigo não venha nos enganar. Senhor Deus, nos dê o conhecimento da Tua palavra, que possamos manejar a Tua palavra e que não sejamos envergonhados ao sermos confrontados quando as pessoas nos confrontar com a Tua palavra. É bem verdade que a Tua palavra não é para disputa, mas é para conhecimento. É uma espada de dois gumes que penetra o mais profundo do nosso ser e nos transforma. É isso que nós queremos nesta manhã e sempre, sermos transformados pelo Teu poder, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, pela Tua esperança. Dá-nos a Tua paz. Que o Espírito Santo seja o nosso convidado especial. Nos ilumine, fale conosco nesta manhã mais uma vez. Te suplicamos humildemente por Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. E vamos que vamos. Bom, meus queridos irmãos, o título que eu coloquei foi Antes morrer do que pecar. Vocês vão entendendo isso conforme nós fomos passando. Um ponto interessante desse capítulo é que vai falar sobre Daniel e sobre algo que aconteceu também no capítulo 3. Nós não vemos Daniel no capítulo 3, mas nós vemos Daniel no capítulo 6. E esse capítulo 6 fecha com o capítulo 3. Lembra do quiasma? Um capítulo fecha com outro capítulo, e aí eles vão fechando até chegar no meio, que é o juízo. Nós já vimos o juízo, tanto de Nabucodonosor quanto de Belsazar, e nós vamos agora fechar todo esse quiasma da primeira parte com esse fechamento do capítulo 6. Então, as partes históricas nós tivemos, de 6 capítulos, nós temos 5 capítulos históricos e um que foi o capítulo 2, que é apocalíptico. E a partir do capítulo 7 para frente vai ser tudo apocalíptico, tá bem? Então, nós vamos ter que ter uma compreensão, ter um foco maior para que nada possa nos atrapalhar a entender, porque esses capítulos, por mais que sejam históricos, nós vimos até agora, eles fazem uma diferença gigante para nós. Então, os apocalipse vão fazer uma diferença muito maior, bem? Então, nós precisamos entender, porque quando é apocalíptico, é porque vai acontecer literal aqui para nós também. Então, vamos entender algumas coisas importantes, mas antes vamos entender esse Daniel 6, porque tem muita lição importante nesse capítulo. Um outro ponto que eu já vou deixar claro para os irmãos aqui, é que Daniel também está com uma relação com os amigos, ok? Os amigos do capítulo 3, eles representam 144 mil. Como Daniel do capítulo 6 também representa os 144 mil. Tá? A cova dos leões está assim também como a fornalha, né? Como a cova dos leões está para Daniel, a fornalha está também para os seus amigos. Então, o que Daniel passou ali, muitos de nós também poderemos estar passando nos últimos dias, bem? Quando a coisa apertar, bem? Então, Daniel ali, da mesma forma que seus amigos se recusou a fazer o que Satanás manda,
Daniel aqui também se recusa a adorar ali, a não adorar qualquer outra pessoa ou ser que não seja o Deus Todo-Poderoso, da mesma forma que os amigos ali de Daniel fizeram. Então isso também tem uma relação com tudo que nós já vimos no capítulo 3, tá bem? Então, o que nós vimos no capítulo 3, basicamente nós vamos ver no capítulo 6 de uma outra visão com uma outra personagem, tá bem? Falando isso, vamos para o nosso contexto histórico primeiro. Vamos entender o que aconteceu e quem é Dario, tá bom? O capítulo 5 finaliza com a entrada de Dario tomando a Babilônia. Então ele mata Belsazar, toma a Babilônia e ali vai começar o seu reinado, né? O capítulo 6 fala justamente logo após esse problema do capítulo 5, tá? Porque nós vamos ver que Dario não viveu muito tempo. Então, esse capítulo tem que ser logo após ali. Não vai demorar muito para o capítulo 6 de Daniel acontecer, tá bem? Vamos lá para entender quem é esse Dario. Vocês estão aí na tela de vocês, uma boa parte a gente já viu, né? Lembra, até Ciro a gente já viu. Essa parte aqui, ó. Eu não vou colocar a Babilônia, porque agora não faz sentido mais nenhum, ok? Porque a Babilônia já caiu, já não vai fazer nada que importe no sentido histórico e no sentido que vai nos ajudar. Então, nós vamos falar aqui sobre Medo-Pérsia, ok? Dario, nós temos algumas pessoas que acreditam em um ponto, outras em outro, ou em outro ponto, que aí é uma grande maioria que acredita, e nós temos um ponto que eu vou trazer novo para vocês, que eu acho que se encaixa melhor. Então eu não estou nem com a maioria e nem com a minoria, tá bem? Eu acredito de uma outra forma, vou mostrar aqui para vocês, e depois vocês tomem as suas conclusões. Duas dessas é impossível ser, eu vou mostrar para vocês. Mas tem dois que é possível ser, e a gente vai trabalhar em cima deles, tá bem? Com relação à identidade desse Dario. Muitas pessoas também acreditam que esse Dario é o mesmo Dario que vocês estão vendo na tela, tá? Dario I. Só que isso é impossível, bom? Porque Dario é persa, ok? E Dario está muito tempo depois do 539, tá vendo? Vocês estão vendo ali 522? Então já está um bom período à frente de 539, tá bem? Então não faz sentido nenhum se ele começou a reinar em 522, como que ele estaria em 539, tá bem? Mas não é nem esse o ponto crucial. O ponto crucial é que a Bíblia nos deixa claro em Daniel 5:31 que Dario é Medo, ele não é persa. Então ele tem que ser da linhagem dos Medo, não pode ser nem um pouquinho persa, ok? Então, levando isso em consideração, nós já eliminamos a possibilidade de ser Dario I, tá bem? Então, esse Dario de Daniel não é o mesmo Dario de Esdras e Neemias, tá bom? Do livro de Esdras, aquele Dario que ajuda o pessoal, que dá o segundo decreto, tá bom? Levando isso, vamos tirar então todo esse pessoal persa, porque eles não vão servir para nada, porque Dario é Medo, então não vamos colocar persas aqui no meio, porque não vai adiantar. Dario não pode ser persa, porque a Bíblia nos diz que ele é Medo. Com isso, vamos ver algumas informações que nós temos sobre Dario. Em Daniel 5:31, Dario o Medo. Então ele é Medo. Daniel 10:1 diz que Ciro era persa. Tinha 62 anos. O próprio Daniel 5:31 nos diz isso. Se apoderou do reino da Babilônia. Daniel 9:1, constituído sobre o reino dos caldeus, ou seja, ele recebeu esse reino de alguém. E esse reino dos caldeus nós sabemos que é a Babilônia. Ciro reinava sobre a Pérsia. Lembra que eu falei para vocês? Ciro reina sobre tudo, ok? E Dario sobre a Babilônia somente, tá bem? Avançando, filho de Assuero, reinou pelo menos mais de um ano, o ano de ascensão mais o ano primeiro, né? Como nós já vimos aqui, já falamos bastante sobre isso. O que ele fez ali foi reinar um pouco mais de um ano, tá?
Vamos, com essas características, começar a ver aqui o que será que aconteceu, quem será essa pessoa. Primeiro, a primeira leva das pessoas acreditam que essa pessoa é o rei Astíages, que vocês estão vendo aí, que reinou em 585 a 550. Temos vários problemas aí. Primeiro, data. A data de 550, o reinado só foi cair depois de 21 anos à frente, né? Então, fica meio complicado aí. Outro ponto aqui é que Astíades e Ciro, eles eram inimigos, tá? Ciro, então, era neto de Astíades e ele fez de tudo para derrubar o avô. Então, não faz muito sentido alguém que quer matar o outro depois dar alguma coisa para esse alguém. Isso só acontece com cristão. E Ciro, que eu saiba, não era. Então, não faz muito sentido. Já começa a eliminar essas questões. Um outro ponto ainda maior é que Astíades seria muito velho para 62 anos. Tá? Então, Astíades não se encaixa no que nós temos aí da Bíblia. Tá? Astíades é muito difícil ele ter 62 anos nessa época. Não faz sentido ele brigar com Ciro e depois Ciro dar um reino para ele, sendo que ele era o rei já total, né? Ele era um rei da Medo, e agora ele vai se contentar ser um rei de Babilônia. E o outro ponto é que eles não faz muito sentido Astíades ser essa pessoa. Então, Dario era Astíades? Nós já eliminamos de cara que Astíades é muito difícil. Primeiro, por ser muito velho, então já foge ali. Segundo, por eles ter caído antes da queda de Babilônia, né? E esse terceiro ponto de eles brigarem muito entre Ciro e Astíades. Inclusive, Ciro consegue o que quer, né? Você pode ver ali que quando Astíades deixa de reinar, quem reina é quem? Ciro II, ok? Então, ele conseguiu ali, de alguma forma, tirar o avô do trono, tá bem? Então, não faz muito sentido. Vamos para a segunda pessoa. Muitas pessoas acreditam ser Cambises, e não é esse Cambises que vocês estão vendo na tela, mas sim Cambises II, filho de Ciro. Tá bem? Então, Cambises II, filho de Ciro, é o que o pessoal acredita também que possa ser Dario. Aí nós temos vários problemas. Primeiro, que Cambises seria muito novo para ter 62 anos, até porque ele era filho de Ciro. Outro ponto, Cambises nasceu depois, né? Ele vem ali reinar em 530, tá? Tudo bem, tem 9 anos antes, então, mas ele seria muito novo para ser o Dario de 62 anos, tá bem? Um outro ponto é que ele, e é o pior de todos, é que a Bíblia nos diz, né, e a própria Ellen White nos mostra, que Dario era tio, né, ele era sobrinho de Dario. Se ele era sobrinho, não pode ser filho. Então, Dario era tio e não pode ser filho, tá? Então, já ficou mais feio ainda. E o outro ponto é que Cambises é persa. Porque Ciro é o quê? Ciro é persa, ele juntou ali a linhagem, né? Ele vem da linhagem do pai Cambises I, que é persa. Então, logo, Cambises é persa. Então, já é impossível que seja Cambises II. Essas são as duas aí que o pessoal levantou na história, tá? Mas essas duas é impossível ser, ok? Vamos para as possíveis, as duas que podem ser que seja Dario. A primeira delas é Dario era Gobrias, que é chamado de Gubaro, ok? Essa é a que a grande maioria acredita. Tem muitas coisas sobre ele na história, então nós vamos colocar ele aqui, tá bom? Tem muitas coisas escritas sobre ele, na própria Crônicas do Rei Nabonido, fala muito sobre Gobrias, então o pessoal já logo, e ele segue algumas características ali que dá a entender que possa ser de fato Gobrias, tá bem? Agora eu também tenho um outro ser aí, que pode ser também. Nós vamos ver aqui em Crônicas de Nabonido, que também fala sobre um Ugibaro, tá? Então diz o seguinte, na linha 15, Nabonido fugiu no
no 16º dia. Ugbar, o governador de Gutium, e o exército de Ciro, sem batalha, entraram em Babilônia. O que isso parece? Tem alguma coisa relacionada à palavra de Deus aí. Lembra que eles tiraram, mostrando aqui para vocês, né? Eles tiraram o urso do rio, entraram, estava todo mundo fazendo festa, então nem teve resistência. Foi uma farra ali. Eu acho que foi a vitória mais fácil da Medo-Pérsia, foi essa daí da Babilônia. Ok? Não teve problema nenhum, foi muito fácil. Então, já vai nos dando indício que, olha, pode ser que aconteça. Nas linhas 21 e 22, mostra um outro ponto. No mês de Kislimu, ao mês Adaru, os deuses de Akkad, que Nabonido trouxera para a Babilônia, retornaram aos seus lugares. Na noite do dia 11 do mês, em Arashmana, Ugbar morreu, no mês de Adaru. Ou seja, aqui está nos mostrando que Ugbar morre não muito tempo depois de entrar na Babilônia. Lembra, ó, linha 16 entra na Babilônia, linha 22 ele morre. Então, olha aí a coisa batendo, entendeu? Olha as coisas aí começando a bater. Além disso, nós temos uma outra Ciropédia. Na Ciropédia, né, tem a educação de Ciro e Xenofontes que escreve. E lá no 8º livro, capítulo 5, tópico 17, nós temos um outro ponto. Por quê? Muitas pessoas vão dizer o seguinte: por causa de uma letra, Gubaro e Ugbaro, eles inverteram ali o U com um G e deve ser a mesma pessoa e vocês estão fazendo groselha. Só que não pode ser a mesma pessoa. Por quê? Xenofontes nos dá uma outra coisa importante. Ele diz que Ciro começou dizendo a Ciáxeres que um palácio na Babilônia e uma propriedade havia sido reservados para ele, para que ele pudesse ter uma residência própria sem que chegasse lá. E ele ofereceu outros presentes, mais rico e bonito. E Ciáxeres ficou feliz em tirá-los do seu sobrinho. Opa! A Bíblia fala que que Dario era tio de Ciro. Aqui corrobora que Ciáxeres é tio de Ciro. Ciáxeres receberia um palácio na Babilônia. Quem recebeu um palácio na Babilônia? Dario. Então, começamos a ver aqui a coisa de uma outra perspectiva. Nessa mesma Ciropédia, se fala de Gubaro. E Gubaro, em nenhum momento, ele é dado a ele um palácio na Babilônia. Mas a Ciáxeres é dado um palácio na Babilônia. Tá bem? Então, isso daqui é muito importante. Tudo bem, não é inspirado. Isso aqui é um contexto histórico, tá? Mas nós podemos chegar em uma outra conclusão da maioria, ok? Então, pode ser que seja mesmo Gobrias, Gubaro, mas também não podemos descartar que possa ser Ciáxeres Ugbaro, tá bem? Não é o mesmo Ciáxeres lá de cima. Esse daqui seria um outro Ciáxeres, Ciáxeres II. Ciáxeres II seria irmão de Mandane. Por quê? Ele é tio de Ciro e Mandane é mãe de Ciro. Ok? Então, seria esses dois pontos aí que nós devemos aí, se vocês forem atrás disso, esses podem ser os dois nomes do Dario, tá bem? Que entrou na Babilônia, tá bom? Então, ou ele é Gobrias Gubaro, ou ele é Ciáxeres II Ugbaro. Profetas e Reis diz que não demorou que viessem os contratempos, Babilônia foi sitiada por Ciro, sobrinho de Dario, ou Medo, e comandante-geral do exército combinados da Média e da Pérsia. Tá vendo? Então, aqui tá. Ciro, sobrinho de Dario. Então, Dario era tio e era Medo. Tá bom? Só isso daqui, só para vocês verem que nós temos a pena inspirada corroborando com o que nós estamos falando. Então, só relembrando para vocês, já vimos aí o que pode ser Dario. Relembrando para vocês, eles estavam numa batalha, meio que a Babilônia perde a batalha, volta para a Babilônia, ao invés de se fortificar, de ver estratégias de contra-ataque, estratégias de defesa, eles simplesmente vão lá e fazem uma festa, uma orgia, uma gracinha. Então Deus vem e escreve com a mão um Mene Mene Tekel, né, Upazim, e ali naquele ponto que acontece, o que faz? O rei fica todo, opa, coisa aqui foi feia.
E aí chama Daniel, resolve a situação e ele mostra que eles seriam tomados. Aqui é uma foto novamente de como eles entraram, então eles conseguiram pegar esse fluxo do rio e diminuir, conseguiram passar com a água no joelho, entrou na Babilônia sem problema nenhum. Como diz ali o texto e como diz a Bíblia, nem precisaram de batalha de fato ali, eles não demoraram muito. Quando eles chegaram, eles já entraram e já tomaram a Babilônia. Foi muito fácil, acho que no mundo não vai ter vitória mais fácil do que essa que tem na Bíblia. Não deve ter tido. Nós vamos ver algumas batalhas aqui. Amanhã nós vamos ver, por exemplo, o Alexandre o Grande. Acho que nós vamos ficar um dia só em Alexandre o Grande, porque é uma história muito pequena de idade, mas é muito grande o que ele fez na humanidade. Então nós vamos precisar ter um tempinho para isso. Mas vocês vão ver que as batalhas não eram tão fáceis como foi essa aqui. Então, nós podemos chegar à conclusão de que Dario pode ser sim Shiashiri II, o Ugibaro. Tá bom? Vamos então para o nosso 6º capítulo. Iniciar a nossa leitura a partir do verso 1. Vamos lá. Daniel 6, de 1 a 4. Então nós vamos aqui por partes. Dario achou por bem colocar sobre o reino 120 príncipes, os quais deveria estar sobre todo o reino. E sobre estes 3 presidentes, dos quais o Daniel era primeiro, para que os príncipes pudessem prestar-lhes contas, e o rei não tivesse nenhum dano. Então este Daniel era o preferido sobre os presidentes e príncipes, porque havia nele um espírito excelente. E o reino pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os príncipes buscaram encontrar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Porém, eles não puderam encontrar nenhuma ocasião, nem culpa, porquanto ele era fiel e não se achou erro ou culpa nele. Vamos lá, que nós temos muita lição daqui para tirar. Primeira coisa que vocês precisam ter na mente de vocês: sempre os fiéis são perseguidos. Se você não está sendo perseguido, é porque alguma coisa está errada. Ok? Esse é o primeiro ponto. Sempre os fiéis serão perseguidos. Aqui, a questão de fidelidade é muito além do que nós estamos pensando, tá? Tudo bem, Daniel ali, muitas pessoas vão dizer, ele era fiel na parte ali de ser um governante. Mas, olha, eles tentaram achar erro em Daniel de tudo que era jeito, irmãos. Então, isso não faz muito sentido. O que também nos diz que não podemos desconsiderar que isso era o propósito. Porque, se vocês prestarem atenção aqui, o Daniel era o primeiro e as pessoas tinham que prestar contas. O que acontecia? Eles tinham ali, 120 príncipes, ou seja, provavelmente 120 pessoas que cuidavam de certas cidades da Babilônia. Era como se fosse, vamos ver aí um modo para vocês entenderem isso. Prefeituras, vamos ver umas prefeituras. Nós temos Minas Gerais, que vamos colocar como Minas Gerais sendo a Babilônia, e nós temos as prefeituras aí que está no território de Minas Gerais. E vamos supor que tenha 120 territórios desse e 120 prefeitos, tá bem? Então seriam isso aí mais ou menos. Então nós temos aqui os presidentes e os príncipes, que seriam os prefeitos dessas 120 cidades. Dessas 120 cidades, ficou 40 com um deles, com um presidente, 40 com outro, 40 com outro. Ok? Então, 4, 8, 12. 120 cidades. Então, você divide esses 120 para os 3 presidentes principais. Daniel era o primeiro desses. Então, ok. Daniel, 40 dessas cidades tinham que dar referências a Daniel. 40 a outro, 40 a outro. Então, era dessa forma que Dario, no caso, né, ali a Babilônia, ele colocou dessa forma para ser administrado. Lembre-se que Dario era medo, ele não era babilônico. Então, ele tinha que manter ali o pessoal na linha. Então, a preocupação dele era não ter problemas, tá? Então, é por isso que ali o rei não tivesse nenhum dano. O que seria isso? Ele colocou esses 3 pessoas para que essas 3 pessoas que seriam ali, né, já conhecidos da Babilônia, eles
pudessem ali, ó, eles já sabiam onde o caminho era mais tranquilo, mais fácil. Então ele não quis, Dario não chegou trocando tudo. Ah, vamos tirar tudo, não. Ele estava num país que ele não conhecia, entendeu? Ele estava se tentando ali ter uma identidade. Então ele foi esperto, tá? Ele não tirou o pessoal logo de cara. Ele deixou esses pessoas que já sabiam como era a Babilônia. Daniel já estava ali muito tempo, né? Já tinha mais de 50 anos na Babilônia. Então, o que acontece? Ó, vai ficando aí, vocês vão me dando o que preciso. Um outro ponto importante é que é dito que Daniel tinha um espírito excelente. Que espírito é esse? Nós só podemos cravar aqui que esse espírito é o Espírito Santo. Havia nele o Espírito Santo, meus irmãos. E é por isso que eles não acharam culpa nenhuma. Porque não tem como achar alguém culpado que tenha o corpo, né, que tenha o templo do Espírito Santo do jeito que deveria ser tido, tá bem? Então nós vemos aqui que Daniel, ele possuía, sim, o Espírito excelente, porque ele fazia a vontade de Deus, tá bem? E logo o verso finaliza falando que não tinha culpa nem nódoa, nada de errado com Daniel, tá bom? E eu volto a refrisar para vocês. Daniel é um representante dos 144 mil. Tá? Ele representa esse povo que vai estar nos últimos dias. Será que nós estamos caminhando para sermos achados sem culpa, sem falta, fiel ao nosso Senhor? Tá bem? Nós temos que estar caminhando para isso, meus irmãos. Então, Daniel 6, de 1 a 4, nos dá boas lições. Daniel era um presidente que comandava 40 prefeitos. Tá bem? Só para vocês entenderem aqui. 40 príncipes. Tá bom? Eu estou colocando para a nossa realidade para vocês entenderem. Eu acredito que vocês entenderam aqui o que acontecia. 120 presidentes, 40 ficava com Daniel, 40 com outro, 40 com outro. Qual é o problema que aconteceu aqui? Vamos ver nos próximos 4 versos para vocês entenderem por que a coisa não estava do jeito que eles queriam. Tá bom? Então disseram estes homens: nós não encontraremos qualquer ocasião contra Daniel, exceto se procurarmos contra ele algo concernente à lei do seu Deus. Olha isso, meus irmãos. Então esses presidentes, príncipes, reuniram-se junto ao rei e assim disseram: Rei Dario, vive para sempre. Todos os presidentes do reino, os governantes, os príncipes, os conselheiros, os capitães, reuniram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um firme decreto para que todo aquele que suplicar a qualquer Deus ou homem por 30 dias, exceto a ti, o rei seja lançado na cova dos leões. Agora, ó rei, estabelece o decreto e assina o escrito para que não seja modificado de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Vamos lá. O que faz com que essas pessoas ficassem com raiva de Daniel? Primeiro ponto, meus irmãos. Daniel não participava da mutreta. E isso é algo que a gente conhece bem, porque nós estamos num país que, olha, dá até dó de dizer, de quanto que o suborno é, de quanto que fazem tudo de errado, de tanto que o pessoal está afim de dinheiro e não está nem aí com Deus. Então, o que esse pessoal fazia? Provavelmente, muito provavelmente, esses 2 outros presidentes, eles roubavam o rei, ok? Então, eles faziam ali coisas que não deveriam fazer, como acontece aí nas cortes dos nossos países e países afora também, porque não é uma exclusividade brasileira, por mais que aqui seja alto demais o preço, tá bem? Então, o que acontece? Esses 2 presidentes, muito provavelmente, faziam essa mutreta. E aí, o pessoal ali dele, os presidentes, os príncipes também, lógico que iam molhar o bico, certo? Então, tinha muito esquema fraudulento, corrupção. E como Daniel não tinha isso, atrapalhava eles, porque eles queriam roubar mais, eles queriam fazer mais as coisas erradas e Daniel não deixava. Por quê? Não porque Daniel ia lá de fato fazer a coisa, mas porque Daniel era tão bom administrador, como que eles iam explicar Daniel recebendo tanto e eles recebendo tanto e o outro recebendo tanto? Como que ia acontecer isso? Eles não iam ter como explicar isso. Então eles queriam tirar Daniel da equação. Porque se Daniel sai,
aí eles estavam bem demais. Aí eles iam conseguir roubar o quanto eles quisessem, fazer o que eles quisessem, que o rei não ia achar nenhum problema. Como Daniel era totalmente fiel a tudo, inclusive nessa parte, o pessoal falou, vixe, vamos ter que tirar esse Daniel daí. Só que não acharam nada. Então foram tentar uma covardia, né? Porque isso é uma covardia. O que eles fizeram foi uma covardia. E aí eles foram ali ver o que algo que Daniel fazia que poderiam usar contra Daniel. 2 pontos importantes aqui, desses 4 versos, além do que nós já falamos. Sabendo que não achariam nada de culpa nele, arrumaram uma estratégia de colocar Daniel contra Deus. Tá bem? Então ali, ó, Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, nós vamos ver isso. Agora eu vou fazer com que ele não ore. Ou seja, Daniel vai ter um problema com Deus dele, ou vai ter um problema com Dario. Aí ele que vai escolher. Quantas vezes nós somos colocados nessas situações? Quantas vezes será que nós somos colocados nessas situações? Ou seja, o que nós temos que entender, meus irmãos, é que Satanás tem bons argumentos. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Se os argumentos de Satanás fossem todos horríveis, falhos e ruins, já deveria ter resolvido a questão do mundo. Ok? Então os argumentos de Satanás são bons. Nós temos que ser sinceros. Tem muitos argumentos de Satanás que o que ele faz? Ele torce tanto a verdade que parece que é verdade. E aí a gente fica, será mesmo que não é? E aí a gente dá ouvidos a Satanás. E é por isso que temos 40 mil igrejas registradas. Por quê? Porque os argumentos dele são bons, que convencem muitas pessoas. Ok? Então esse é o primeiro ponto. O argumento de Satanás é bom. Por isso que nós estamos aqui para desmistificar esses argumentos. Ok? Então, ele é tão bom que enganou a maioria. Porque a maioria sempre está do lado errado. É incrível. Na Bíblia, a maioria sempre esteve do lado errado. Vocês acham que hoje vai ser diferente? Obviamente que não. Então, os argumentos, a primeira lição desses 4 versos é essa. A segunda. Vocês vão ver que Dario nem percebe o que está acontecendo. Ele nem percebeu que ele está se colocando no lugar de Deus. Tá bem? Então, vamos prestando bem atenção que vocês vão ver. Vamos para os próximos 4 versos. Nós vamos de 4 em 4. Portanto, o rei Dario assinou o escrito e o decreto. Então, quando Daniel soube que o escrito foi assinalado, aqui nós já temos um problema. Porque aqui a pessoa, então, além de sem vergonha, eles ainda tinham o quê? Eles eram mentirosos. Por quê? Lá para o rei ele falou que todo mundo sabia. Seja os príncipes, seja os governantes, seja os presidentes, todo mundo sabia. Aqui já está dizendo que Daniel não sabia. Porque se ele ficou sabendo, é porque ele não sabia. Certo? Ele foi para sua casa e com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia, orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Então esses homens reuniram-se, encontraram Daniel orando, e fazendo súplicas perante o seu Deus. Então eles se aproximaram e falaram perante o rei, a respeito do decreto real. Não assinaste tu um decreto para que todo homem que venha fazer uma súplica a qualquer deus ou homem dentre 30 dias, exceto a ti, ó rei, venha ser lançado na cova dos leões? O rei respondeu e disse, o assunto é verdadeiro, de acordo com a lei dos medos e persas, a qual não se altera. Aqui é importante nós identificarmos que essas pessoas esses presidentes não eram medo-persas. Só que eles estudaram a lei da Medo-Pérsia, para arrumar um jeito. Olha como que olha como o inimigo é astuto. Muitas vezes nós não estudamos a Bíblia, estudamos um monte de coisa que não vai fazer proveito nenhum para nós. É exatamente o que eles fizeram. Eles foram ler as coisas dos medos e persas. Olha, aqui achamos um jeito de pegar Daniel. Agora vai. E o rei achando que estava na ponta.
O rei achando que estava maravilhoso. Olha isso, essas pessoas me amam. Acabei de chegar e eles já estão, olha que isso, que maravilha. E ele deve ter ficado com um orgulho maravilhoso. Nós temos 2 pontos aqui importantes para nós também nesses 4 versos. Primeiro dele, que Daniel entendeu que aquilo era o grande conflito. E o que você faz numa ocasião onde o bem e o mal está lutando? Você se esconde? Num tempo de crise, você não se esconde. Nós temos um texto que nós vamos ver da irmã White que diz que em tempo de crise, quem se esconde é o pior pecado para Deus. Então Daniel não podia se esconder, por mais que muitas pessoas possam falar: "Oh, Roberto, por que ele não tirou 30 dias de férias da sua vida espiritual? Era só 30 dias, não tinha problema." Um outro ponto é que Daniel não mudou seus hábitos, mesmo em frente à morte. Muitas pessoas usam, Mateus, que diz: fecha sua porta e entre no teu quarto e olhe para o seu pai secreto e tal, e aí coloca como se Daniel estivesse errado. Mas, lendo o contexto de Daniel, Daniel sempre fez assim. Seria errado ele mudar agora por conveniência. O pessoal tem que entender os contextos que a coisa acontece. Daniel, ele sempre orava desse jeito. E tem um porquê. Ele estava na sua região, ele estava em Judá, ele estava na Babilônia, ele tinha que mostrar o exemplo. E ali ele estava mostrando o exemplo para aquelas pessoas que não acreditavam no Deus de Daniel. Okay? Então ele não está indo contra Mateus, ele simplesmente está fazendo o correto. Eu preciso mostrar Deus para as pessoas. Vou ficar todo fechado da minha casa? Lógico que não. E aí Daniel fazia sempre as orações dele desse jeito. O errado seria se Daniel tivesse invertido a ordem agora, começado a fazer Mateus, ao invés de continuar fazendo o que ele sempre fazia, porque isso para Deus seria correr no tempo de crise. Um outro ponto é que fofoca sempre destrói reputação. Você não vai ver fofoca que ajuda outra pessoa. Não tem como. A fofoca já vem lá do céu. Lúcifer fez fofoca e olha o tamanho do trabalho que ele deu. Aí ele veio fofocando, aí agora a gente está vendo no Velho Testamento a mesma coisa. Toma-lhe fofoca. Porque o pessoal foi lá, viu Daniel fazendo a coisa e foi lá fofocar. E aí nessa da fofoca, o Daniel aí, coitado, ia ter que ir para a cova dos leões. Ok? Então nós vemos fofoca desde o céu. Então Lúcifer foi o criador da fofoca. Então nós precisamos correr disso aí. Correr da fofoca, porque eu ainda não vi uma fofoca que ajuda as outras. Fofoca sempre vai atrapalhar. Então que nós possamos estar atentos a isso. Versos 13 a 15. Então eles responderam e disse perante o rei: aquele Daniel, qual é dos seus filhos, dos cativos de Judá, não considera a ti, ó rei, nem o decreto que assinaste, mas faz a sua oração 3 vezes ao dia. Então o rei, quando ouviu essas palavras, ficou profundamente insatisfeito consigo mesmo. E propôs em seu coração livrar Daniel, e ele trabalhou até o pôr do sol para livrar. Então esses homens reuniram-se diante do rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que a lei dos medos e persas é que nenhum decreto nem estatuto que o rei estabelece pode ser mudado. Olha, meus irmãos, aqui nós temos muita coisa importante. A fofoca aqui está no verso 13. E essa fofoca não tinha nem verdade. Por quê? Ali as pessoas chegam do mesmo jeito que chegaram lá nos amigos de Daniel com Nabucodonosor. Olha, meu rei, aquele Daniel, ele não está nem aí contigo. Isso é verdade, meus irmãos? Isso não é verdade, porque Daniel, ele fazia tudo bonitinho, ele era fiel, ele não desviava dinheiro, ele não fazia coisa errada, ou seja, ele se preocupava sim com o rei, com a Babilônia, porque se ele não se preocupasse, ele estava colocando dinheiro no bolso, estava fazendo o que ele quisesse com o dinheiro, estava junto com o pessoal ali fazendo mutreta. Lógico que ele se preocupava, só que ninguém pode estar acima do Deus Todo-Poderoso. Então, quando chegou nesse embate, é óbvio que Daniel não podia fazer o que o rei pediu. Tá bem? Então Daniel, ele era irrepreensível, sua conduta era irrepreensível. Sendo assim, não é que ele não tinha nada a ver, não queria saber do rei.
mas é porque agora a coisa apertou, ok? Como vai apertar? Muitas pessoas vão passar por essas coisas nos finais dos tempos. Outro ponto, o rei recobra a consciência e entendeu o propósito da bajulação. Então, o rei tenta de tudo para salvar Daniel. O que acontece aqui que é muito importante? Aqui nos deixa claro que ele não estava entendendo a posição que ele estava se colocando, de ser Deus. Pois ele conhecia Daniel, Daniel era o seu melhor, tanto que lá nos primeiros versos, ele queria pôr Daniel como o presidente de todos. De tão bom que Daniel era no que fazia. E de tão cristão que Daniel era. Então, Dario viu em Daniel alguém assim, olha, essa pessoa, tanto que ele diz, ó, tem um espírito excelente. Então, vocês estão vendo o cerco aqui fechando? E aí Dario cai em si. Olha, eles não me amam. Eles queriam era prejudicar Daniel. E aqui nós temos vários textos. Eu não consegui, para não deixar tão longo o capítulo, mas eu vou fazer alguma coisa sobre isso mais para frente, de o problema da bajulação, o problema do elogio. Ok? Nós temos muitos textos do irmão White, muitos textos bíblicos, inclusive esse, de nos mostrando que é problemático elogiar as pessoas, porque nós somos orgulhosos por natureza. Então, nós precisamos eliminar o orgulho e o elogio vai atrapalhar isso. Então, tente o mínimo possível elogiar a pessoa. Pode elogiar um monte de coisa ao retorno, ao redor, mas o elogio, vocês precisam tomar cuidado com o elogio. E aqui Dario entendeu os elogios, entendeu aquela bajulação que ele estava sofrendo. Quando você estiver sendo bajulado, tome cuidado. Ok? Porque pode ser que por trás disso tenha alguma coisa que você não está vendo. Terceiro ponto dessa parte. Por que Daniel, sabendo disso, não ficou 30 dias espirituais tranquilo? Por que ele não tirou uma férias espiritual de 30 dias? Por que ele não fez como nós, né? Ah, hoje eu estou atrasado, vou sair sem horário de casa. Ou, não vou conseguir fazer o culto familiar hoje, acordei tarde. Ah, eu estou tão cansado, acho que eu não vou para a igreja hoje. Por que será que Daniel teve que fazer isso? E aí vem o texto que eu falei para vocês, né? Quando o rei ouviu essas palavras, viu de imediato o laço que havia sido armado para o seu fiel servo. Compreendeu que não fora o zelo pela honra e a glória real, mas a inveja de Daniel, o que os levara a propor o decreto real. Penalizado pela parte que havia desempenhado do mal que se praticara, o rei até o pôr do sol trabalhou para salvar o seu amigo. Deixa eu voltar aqui, que eu quero mostrar esse texto aqui. Ó. Se Deus aborrece um pecado mais do que o outro, do qual seu povo é culpado, é o de nada fazer no caso de uma emergência. Indiferença e neutralidade numa crise religiosa são considerados por Deus como um crime grave e igual ao pior tipo de hostilidade contra Deus. É por esse motivo aqui que Daniel não fez o que eu e você muitas vezes fazemos. Tá bem? Nós damos várias desculpas para não fazer o que Deus pede. Voltando ao texto, o último ponto desses 4 versos é que o rei jejua para que o Deus de Daniel o salve. Ou seja, vocês vão vendo aqui que Daniel tinha um impacto nessas pessoas. E talvez nós vejamos Dario no céu. Olha o quanto de impacto Daniel teve em pessoas de alto cargo, porque ele era irrepreensível. Vocês estão entendendo como que esse capítulo é muito bonito e muito maravilhoso e um exemplo para nós, que nós devemos ler esse capítulo 6 de Daniel, capítulo 3 de Daniel, todos os dias, se possível, porque nós necessitamos ser como essas pessoas, como esses 4 jovens. Ele estava tão assim, o Dario tinha tanta confiança em Daniel, que até o que Daniel fazia, ele fazia. Como que o Dario ia entender o que é jejum? Se Daniel não tivesse, não fizesse da vida dele essa prática. Vamos avançar. Aqui ficou claro aqui que o rei entendeu que a coisa era muito mais do que eles estão me bajulando porque eles me amam. Não. Era por causa de Daniel. Ou seja, o rei caiu em si. Olha, ele não me ama nada. Fiz o decreto pensando que eles me amavam. Olha, que eles estavam comigo. E no fim, foi tudo para pegar Daniel. No fim, eles me odeiam.
Ele chegou a essa conclusão. Vamos para os versos seguintes. E nós temos mais algumas lições aqui. Então o rei ordenou e eles trouxeram Daniel e lançaram dentro da cova dos leões. Então o rei falou e disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. Esse texto aqui para vocês, o rei tinha certeza ou não? O Deus a quem tu continuamente serves te livrará. E uma pedra foi trazida e colocada sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu próprio sinete, e com o sinete de seus senhores, para que o propósito não se modificasse concernente a Daniel. Então o rei foi para o seu palácio e passou a noite jejuando. Nem foram trazidos instrumentos de música perante ele, e apartou-se dele o seu sono. Vamos lá que nós temos coisas importantes aqui. E muito importante. Primeiro aqui, fica claro mais uma vez que não somos protagonistas da nossa salvação. Tá? Eu quero ler antes, né, eu vou passar esse aqui que a gente já viu. Eu quero ler até a parte que Daniel sai da cova dos leões para a gente ver como que a justiça de Cristo trabalha e como não somos protagonistas da nossa salvação, mas Deus é quem faz a obra. O rei levantou-se muito cedo pela manhã e foi apressadamente até a cova dos leões. E quando ele chegou à cova, gritou com uma voz angustiante: Daniel! E o rei falou e disse a Daniel: ó Daniel, servo do Deus vivo, teu Deus, a quem tu continuamente serves, foi capaz de livrar-te dos leões? Então disse Daniel ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me ferissem, visto que perante ele encontrou-se inocência em mim, e também perante ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Então o rei ficou extremamente contente por ele, e ordenou que eles erguessem Daniel para fora da cova. Então Daniel foi erguido da cova, e nenhum tipo de ferimento encontrou nele, porque ele acreditou em seu Deus. Bom, vamos lá, que essa é a parte que queima dentro de mim. E é uma parte muito importante para nós. Daniel estava numa cova, ele não podia fazer nada. Então, se ele saiu de lá vivo, quem fez? Deus. Ok? Isso fica claro. Logo no final, ele acreditou em seu Deus. Então, foi Deus que tirou Daniel de lá. Eu e você não podemos ser salvos por nós. Mas nós somos por quê? Pelos méritos de Cristo Jesus. Então, a salvação nunca vem de nós. Ela vem de Deus. Isso é um ponto que nós necessitamos entender. Nós já vimos aqui que a justiça de Cristo é a obediência de Cristo. Nós precisamos dessa obediência, porque as nossas obediências são trapo de imundícia. Ou seja, meus irmãos, aqui nós estamos vendo a justiça de Cristo claramente em nossa cabeça. Claramente vocês veem que Daniel, ele vivia a justiça de Cristo. Ele vivia a obediência de Cristo. E é por isso que ele saiu dessa cova dos leões. Eu acho interessante nós vermos que o rei jejua. O rei tem a certeza ali. Logo no primeiro verso ali, do 6,15, ele diz que o rei, o Deus que tu serves, te salvará. Certo? Ali mostra uma certeza. Por que ele tem essa certeza? Porque ele vê Daniel como é. E ele não acredita que o Deus dele não vai o tirar dessa. Por quê? Porque ele é uma pessoa fiel. É uma pessoa que me impactou. Então, Dario tinha aquela certeza. O que ele fez? Como eu tenho a certeza, eu não vou fazer nada. Eu vou cruzar meus braços e vou ficar esperando. Não. Ele tinha essa certeza, mas ele foi lá jejuar. Muito provavelmente até orar. Para que o Deus, né? Pode ser que ele não acreditasse em Deus até o momento de ele sair da cova dos leões, mas ele deve ter feito prece sim para alguma entidade que ele acreditava. E aí você vê que ele age. Quantos de nós estamos fazendo como Dario? Dario aqui não é alguém, por mais que até o meio do capítulo ali, nós vimos que ele errou em fazer algo desse tipo, mas ele errou inconsciente, certo? Porque você vê ali que depois, quando ele recobra a consciência, ele fica, que coisa que eu fiz. Então vocês veem que ele caiu em si,
e ele dá a entender aqui no capítulo que ele ficou muito mal, tanto que ele tentou livrar Daniel de todo jeito. Ele quis, se ele pudesse, ele eliminava a lei persa, Medo-Pérsia, para tirar Daniel dessa cova dos leões. Mas infelizmente era impossível quebrar esse ciclo. Ok? Então vocês veem que ele trabalhou. Dario é um trabalhador. Por mais que ele não tenha o nome de cristão, ele era um medo, ele não era um judeu, ele fez de tudo para fazer o que muitos cristãos não fazem hoje. Muitos cristãos hoje não estão nem aí com o seu irmão. Às vezes o irmão está lá na maçal está passando uma necessidade tremenda e a gente está olhando aquela necessidade e a gente não faz como Dario. A gente não faz a nossa parte. A gente não jejua pelo irmão, a gente não ora pelo irmão, a gente não ajuda o irmão, a gente não faz o que pode pelo irmão. E Dario não. Dario está nos dando um exemplo de como eu e você precisamos ser com essa parte de pensar no próximo. E aqui, logicamente, o nosso foco principal é Daniel, que de ponta a ponta do capítulo nos mostra como devemos ser como cristão. Nós precisamos ser uma pessoa que pensa nos outros, nós precisamos, porque ele pensava em Dario, por isso que ele tinha todo esse apego, né? Daqui dá para entender nesse capítulo 6 que eles têm um apreço um pelo outro muito grande. Então Daniel pensava no próximo, Daniel era fiel tanto nas coisas, né, que tinham que ser relacionadas ao rei, né, ele não fazia falcatrua nem nada, como também era fiel a Deus. Esse verso 22 é o verso um dos mais importantes da Bíblia para mim, porque diz ali, ó, visto que perante ele quem? Ele Deus, encontrou-se inocência em mim, e também perante a ti, ó rei, não tenho feito mal algum. Ou seja, Daniel saiu daquela cova dos leões, irmãos, porque ele não tinha pecado nem contra Deus e nem contra o rei. E é por esse motivo que ele foi salvo dos leões. E aí nós vemos que nós teremos que ser Daniel no tempo do fim, porque ele é um representante dos 144 mil e eu e você podemos fazer parte desse povo. E nós precisamos estar da mesma forma que Daniel, sem culpa para com Deus e com os homens. E assim veremos Jesus voltando nas nuvens do céu. Vamos finalizar aqui. As consequências de tudo que aconteceu com Daniel vai se desdobrar a partir daqui. Verso 24. E o rei ordenou e trouxeram-lhe aqueles homens que tinham acusado Daniel. Acusado falsamente, hein? E foram lançados dentro da cova dos leões. E eles, os seus filhos e as suas esposas, os leões, tiveram domínio sobre eles, e quebraram todos os seus ossos em pedaços, antes que chegassem ao fundo da cova. Nós temos duas coisas importantes aqui. Primeiro, as pessoas querem dizer que Daniel corroborava com esse verso. Ele, em nenhum momento você vê ele dando a opinião de Daniel. Simplesmente ele descreve o fato. Tá bom? Então, aqui nós não temos aqui, olha, Daniel bateu nas costas do rei, abraçou o rei porque ele fez essa atitude. Ok? Então, não podemos atribuir a Daniel um fato que acontece. E esse fato era normal. Todos os reinos faziam isso. Ok? Por quê? Porque se ele mata só os pais, depois os filhos crescem e dá trabalho para o rei. Então, ele já matava era tudo. A família toda para não deixar, não vou ter problema nenhum. Tá bem? Então, era dessa forma que era feito antigamente. Então, aqui nós não podemos colocar na conta de Daniel o porquê que ele não fez alguma coisa. Tá bom? Era feito assim, Daniel não estava na casa dele, não podia abrir a geladeira, colocar o pé na mesa, tá bem? Ele tinha que seguir ali o que tinha que ser seguido, desde que não atrapalhasse a comunhão com o seu Deus. Quando atrapalhou a comunhão com Deus, Daniel mostrou que ele estava do lado de Deus e acabou. Tá bem? Quantos de nós estamos dispostos a entrar na cova dos leões? Essa é a pergunta que tem que ficar desse capítulo para nós. Quantos de nós estamos dispostos? Um outro ponto que é importante aqui, por que foi jogado as pessoas dentro da cova dos leões? Porque muitas pessoas podiam falar assim, o rei alimentou bem os leões, e aí Daniel saiu de lá por causa disso, porque os leões não estavam com fome, eles já tinham sido bem alimentados, aí Daniel foi lá para a cova, e beleza, depois ele saiu da cova porque os leões não estavam alimentados. Quando se joga as pessoas, e aí vem ali que os leões logo tiveram domínio, quebraram os ossos, comeram eles, ou seja, os leões estavam muito famintos. Muito famintos. Então isso tiraria aquela dúvida sobre o rei, tá bom? Então nós temos esses dois pontos.
Primeiro, o rei estava cumprindo a lei persa. Eles não queriam que cumprisse a lei persa de todo jeito? Bom, o rei agora cumpriu a lei persa. A lei persa falava que tinha que ser morrer todo mundo da casa, acabou. Não tem o que fazer, ok? E o segundo ponto é para tirar a dúvida, qualquer dúvida sobre o rei, porque eles já tinham esse negócio do rei Daniel ser muito amigo. Se Daniel sai de lá e o rei não arruma um jeito de provar que não teve treta nenhuma, poderiam ficar com dúvida. Quando isso acontece, então a dúvida se exame, ok? E agora nós vamos para os últimos versos para acabarmos. Então o rei Dario escreveu para todo o povo. Olha que maravilha. O rei Dario escrevendo. Parece igual o nosso querido Nabucodonosor. Então o rei Dario escreveu para todo o povo, nação e língua, que habite em terra. Paz vos seja multiplicada. E se você vai lá no verso do capítulo 4, começa desse mesmo jeito Nabucodonosor. Eu estabeleço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, homens tremam e tremam perante o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e imutável para sempre. E o seu reino não será destruído, o seu domínio durará até o fim. Ele livra e resgata. Ele opera sinais e maravilhas. Olha, prestem atenção. Depois vocês peguem esse final e peguem o final do capítulo 4 e o começo do capítulo 4, para você ver como tem uma similaridade incrível. Ele opera sinais e maravilhas no céu e na terra, aqueles que livrou Daniel do poder dos leões. Então este Daniel prosperou no reino de Dario e no reino de Ciro, o persa. Porque o que acontece? Dario iria morrer não muito tempo depois disso. E o rei Ciro seria logo o comandante de tudo. Então, Daniel prosperou no reinado de ambos, tá bem? E Ciro era persa, prestem atenção, Ciro era persa. Agora nós vamos entender aqui alguns pontos. Primeiro, o rei reconhece e faz um decreto para que adore o Deus Todo-Poderoso. Ou seja, acontece basicamente a mesma coisa do capítulo 3, quando Nabucodonosor faz a mesma coisa. Ele diz lá que quem não adorasse o Deus dos 3 hebreus seriam jogados na fornalha, certo? E aqui nós vemos que Dario faz o mesmo ponto. Outra coisa, no capítulo 4, a mesma coisa. Ali ele fala sobre reino, não durará até o fim, ele faz sinais e maravilhas, e aqui ele repete as mesmas coisas. Olha que interessante. Parece que Dario conheceu Nabucodonosor. Ele fala da mesma forma que Nabucodonosor falava. Agora uma pergunta que nós precisamos responder para finalizarmos. Roberto, por que Daniel foi salvo, saiu da cova dos leões? E por que Estevão morreu apedrejado? Por que João Hus foi queimado? Por quê? Porque tem pessoas que podem pensar assim. Por que Daniel foi salvo? E por que essas pessoas acabaram morrendo? Por que será? Eu não estou falando aqui de salvo na questão espiritual. Estou falando salvo da circunstância. Por que vocês acham? Por que João, exatamente, por que João foi decapitado e Daniel saiu das covas? Por que os amigos de Daniel saíram da fornalha e Estevão foi apedrejado? Vamos lá, meus irmãos. Deus tem 2 modos de ser glorificado. Um é na morte, outro na vida. Nesse momento, Daniel vivo teria um impacto maior do que Daniel morto. Ok? Então, o que acontece? O rei colocou aqui algo crucial. Se Daniel não sai daquela cova dos leões, todas aquelas pessoas mentirosas ali estariam com a razão. Certo? Tá vendo? Aquele Daniel lá, olha, conseguimos. O rei ia ficar engrandecido. O rei provavelmente ia se perder. Ele não ia acreditar em Deus mais de jeito nenhum. Ok? Então, os propósitos de Deus estão acima de qualquer coisa. Ou seja, quando morreu Estevão, ele estava numa circunstância ali onde o pessoal, se ele vive ali, não ia causar muito impacto, não. O povo ali não ia estar nem aí. O povo já estava predejando ele contando a história da Bíblia toda. Porque Estevão foi decorrendo, assim como Jesus fez em Emaús, Estevão fez ali apedrejado. Antes de ser apedrejado, ele estava fazendo um sermão de Gênesis até o momento dele. E o pessoal mandou bala nele, mandou pedra nele. Imagine, agora quando ele morre, da forma que ele morre, cantando, glorificando a Deus,
O que Paulo fez logo em seguida? Vocês estão vendo como os propósitos de Deus? Graças ali àquele momento que Estevão teve e Paulo teve, Paulo virou somente o apóstolo dos gentios. Quem mais escreveu o livro no Novo Testamento foi Paulo. João Hus, a mesma coisa. João Hus chegou lá e quantas pessoas não se salvaram pelaquela entrega de João Hus? Agora, quantas pessoas não ficaram de boca aberta? Qual testemunho não foi dado quando aqueles jovens saíram da fornalha e esse Daniel saiu da cova dos leões? Nós vimos que Nabucodonosor mudou e Dario parece também que mudou. Então, meus irmãos, nós não estamos aqui para questionar o porquê disso, o porquê daquilo. Eles podem ter uns vividos e outros morridos na circunstância, mas todos estarão no mesmo lugar quando Jesus voltar. E isso é o que nós precisamos se apegar. Se eu e você precisarmos morrer como Marte, saiba que você vai ressuscitar. Como diz 1 Tessalonicenses 4. Por mais que não tiveram o mesmo desfecho, eles terão a mesma recompensa. Ou seja, o que nós entendemos desse capítulo 6 é que compensa ser fiel a Deus. Se você sair daqui entendendo isso, compensa ser fiel a Deus. Você vai sair daqui muito melhor do que entrou. E eu quero só deixar a última pergunta para vocês. Acho que tem mais um texto da irmã White e nós finalizamos com a última pergunta. A experiência de Daniel como estadista no reino da Babilônia e da Medo-Pérsia revela a verdade de que um homem de negócios não tem que ser necessariamente um homem ardiloso e astuto, mas pode ser um homem instruído por Deus em cada passo. Daniel, primeiro-ministro dos maiores reinos da terra, foi ao mesmo tempo profeta de Deus, recebendo luz de celestial inspiração. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela pena da inspiração como o quê? Não é eu falando não, irmãos. É a serva do Senhor e a própria Bíblia. Ela está dizendo que a pena inspirada, ela não está falando a pena dela. Ela está falando a pena de Daniel. A pena da inspiração bíblica. Um homem sujeito às mesmas paixões que nós é descrito pela Bíblia como isento de falta. Ok? Então, meus irmãos, a pergunta que eu quero deixar aqui para vocês. Nós queremos ter o livramento de Daniel? Será que de fato nós queremos ter esse livramento de Daniel? Muitos de nós vamos dizer, sim, Roberto, eu quero ter esse livramento de Daniel. Talvez nós todos aqui nessa sala queremos, obviamente, ter. Nós estamos aqui 5 da manhã para ter esse livramento, Roberto. Que pergunta mais besta. Mas o problema é a segunda pergunta. Estamos nós dispostos a viver como Daniel? Porque para ter o livramento como Daniel, precisamos viver como Daniel vivia. E aí é a chave. É aí que a coisa aperta. Muitos de nós podemos responder a primeira pergunta como sim. Mas e a segunda? Nós podemos falar como sim, mas o falar não adianta. Porque Daniel não precisou falar. Ele precisou agir. O livramento é da morte eterna. O rei Dario sabia de Deus, meus irmãos. Porque Daniel dava o exemplo. Que eu e você possamos ser como Daniel. Um exemplo de cristão. Alguém achado isento de falta, de nódoa, de culpa, de mácula. Para com esse mundo e para com o Pai Eterno. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Tenham um ótimo dia. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por tantas maravilhas, Pai. Que estudo, ó Deus, maravilhoso, que o Senhor tem nos dado nesta manhã. Obrigada pela tua palavra, obrigada, meu Deus, pela vida do irmão Roberto, que tem bondosamente
tem tido cuidado, Senhor, para trazer a mensagem para a gente aqui da sala da consagração. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor quer nos ensinar como viver nos últimos dias da história desta terra. Nós te louvamos, ó Deus, que possamos estarmos atentos com a voz que o Senhor tem nos falado através desses estudos. Mas nos ajude a colocar em prática, Pai, que não adianta só ouvir se não formos praticantes da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas e nos ajude a sermos, assim como Daniel foi, sincero, honesto, fiel em todos os momentos de sua vida. Nem que teria que morrer. Ele foi fiel o tempo inteiro. Que o Senhor nos ajude também, ó Deus, a sermos fiéis ao Senhor em tudo em nossa vida. Que tudo que viemos fazer, que seja para a honra e glória do Senhor. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê forças, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos dos céus, para fazer o que é de melhor, para honrar e glorificar o seu nome. Nos ajude, ó Deus, e nos ajude a preparar para o tempo do fim, porque nós sabemos que iremos passar por tribulações, por provas, já passamos aqui um pouco, mas cada dia que passa as coisas vão se apertando mais, e nós passaremos por caminhos muito estreitos na vida. Então, que o Senhor nos ajude a nos preparar, a nos colocar na sua presença a cada momento de nossa vida, nos ajude a ouvir a tua voz, nos ajude a discernir quando o inimigo vier falar, porque ele é astuto, ele tenta ludibriar. Então, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a fazer essas incisões de vozes em nossas vidas. Que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós, seja com cada lado aqui representado, ó Deus. Nos toma, Senhor, pelas mãos e nos guie. Envie os seus anjos para nos guiar durante esse dia. E que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos perdoe de muitas falhas nossas, Pai, de muitos pecados cometidos. Que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Perdoa-nos, ó Deus, e nos unge com o poder do seu Santo Espírito. Derrame sobre nós o teu Santo Espírito, para que ele possa nos orientar pelo caminho que devemos andar. Que o Senhor abençoe essa sala da consagração, abençoe os pregadores que têm passado por aqui, têm nos advertido, têm nos falado, mas que nós possamos colocar em prática em nossa vida. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, são bênçãos que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.